Bom dia. Hoje são 21 de outubro de 2013, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Este, caro internauta, é o oito vídeos sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Aqui está. Neste livro aqui, o autor, o escritor Robert J. Hutchinson, formado em filosofia e que fez uns estudos bíblicos e jornalista e escritor nos Estados Unidos da América do Norte, aqui ele desce o cacete sobre os ateus, defendendo aqui inutilmente, sem conseguir com êxito, a fé cristã dele. Aqui está. Cheguei a este livro por meio de um internauta que se apresenta como Cosmos Evil. Ele disse que havia lido este livro aqui, e que neste livro o Robert J. Hutchinson desce o cacete nos ateus, né? Defendendo ali a fé cristã. Não tinha um livro, eu fui a Fortaleza, não encontrei, voltei a Brasília e aqui consegui o livro, né? E estou fazendo aqui uma análise rapidamente, mostrando que isto aqui é uma bobagem. Pois bem, e aqui ele desce o ferro, né? Ele diz que os ateus são bobos, que os ateus são imbecis, né? Que os ateus são assassinos. Aqui um festival de bobagem. Pois bem, 8 vídeos com este. Vou aqui explicar os 7 vídeos anteriores. Dos 7 vídeos, os 2 primeiros, o primeiro e o segundo vídeos, eu apresentei o livro aqui, fazendo uma comparação com outros 2 livros, né? A Bíblia Tinha Razão, do Werner Keller, e a Bíblia Não Tinha Razão, do Israel Finkelstein e o Neil Asher Silberman. Pois bem, nos 2 primeiros vídeos e os 5 vídeos restantes, completando aí os 7 que já fiz, os 5, eu abordei apenas, até agora, as notas que estão aqui, nas orelhas do livro, não é isso? Pronto. E agora eu vou entrar aqui no livro, tá? Muito bem. Vou aqui fazer uma rápida análise, porque o tempo aqui é curto, sobre o primeiro capítulo aqui do livro, O título é assim: Por que se amotinam os gentios? Ou seja, por que se reúnem os não crentes, né? Por que se reúnem os não crentes, né, em Deus. Pois bem, vamos aqui. Neste primeiro capítulo, que aqui está do livro, vai aqui na página 11, página 12, né? E vai por aí. Vou ver aqui apenas, logo de início, o que está escrito aqui, na página 11 e 12 aqui do livro, tá? Aqui na página 11, vamos devagar. Por que se amotinam os gentios? O título, né? Ou seja, ele quer dizer aqui, por que se reúnem os ateus, né? Contra a crença cristã. Muito bem. E aqui na página 12, tá? Então eu vou aqui fazer logo uma análise sobre o que está escrito aqui, um resumo assim, né? Nas páginas 11 e 12 do livro, Muito bem, aqui está, página 12. Muito bem, vamos aqui. O escritor cristão Robert J. Hutchinson tenta, pois, defender sua crença cristã neste livro aqui, atacando principalmente os ateus. Isto aqui é um verdadeiro festival de bobagens. Pois bem, no primeiro capítulo, logo aqui, no título Por que se amotinam os gentios, ele está aqui dizendo o seguinte, vou fazer um resumo breve.
ele está dizendo aqui que nos Estados Unidos da América do Norte, há um programa lá com dois caras, chamado aqui Penn e Teller. Eu até transcrevi para cá um pouquinho, ó. Penn e Teller. Então o escritor está dizendo que neste programa aqui, esses dois caras ficam esculhambando com a Bíblia, lá nos Estados Unidos da América do Norte. Programa televisivo. E esses caras convidam especialistas, né, em Bíblia, por exemplo, em estudos bíblicos, para mostrarem que a maior parte do que está escrito na Bíblia é pura lenda, é pura ficção. Muito bem. E aqui o escritor, como está defendendo a fé cristã, a fé, né, que ele defende, ele aqui passa a criticar esses caras, porque eles, em público, em canal de televisão, eles ficam esculhambando a Bíblia. E isso deixa o Robert J. Hutchinson com raiva. Pois bem, vou aqui transcrever, já transcrevi, melhor dizendo, né? E vou reler aqui, ó, uma parte aqui do capítulo, tá? Ele diz assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Muito bem. Penn e Teller, ou seja, os dois caras, né? Lá nos Estados Unidos da América do Norte. Penn e Teller convocaram uma série de supostos especialistas. Ele coloca aqui especialistas entre aspas, tá? Como se os caras não soubessem nada. Muito bem. Penn e Teller, repetindo, Penn e Teller convocaram uma série de supostos especialistas na Bíblia, como Michel Sermer, editor da revista Sceptic, para argumentar contra as Escrituras. E diz aí o Michel Sermer, né? Contra a Bíblia. Diz assim: quanto mais descobertas arqueológicas são feitas e mais conhecimento histórico dos tempos bíblicos nós temos, afirma Sermer, cheio de si, mais percebemos que a maior parte dos relatos da Bíblia é ficção. Muito bem, eu transferi para cá, ó. E pulando aqui, vem o Robert Hutchinson, dizendo assim, vou pegar aqui, ó. Em relação a essa afirmação do Michel Sermer, diz o Robert Hutchinson: tudo isso poderia ser simplesmente cômico, mas um exemplo de quão alto você pode chegar a Hollywood tendo apenas o ensino médio completo, não fosse o fato de que os ataques à Bíblia feitos por esses ateus simplórios são agora senso comum nos colégios públicos, nas universidades, nos meios de comunicação e até em escolas de teologia de elite. Muito bem. O escritor aqui, neste livro, tentando inutilmente defender sua crença cristã, começa aqui, obviamente, a atacar pessoas contrárias a essa crença cristã. Muito bem. Então vamos aqui. Ele diz assim, o escritor, nas páginas 11 e 12 do livro. Ele diz: Penn e Teller, que são dois apresentadores de televisão nos Estados Unidos, Penn e Teller convocaram uma série de supostos, ele fala aqui, supostos, ó, especialistas, entre aspas, querendo denegrir, o escritor, denegrir a imagem daquelas pessoas que vão ao programa falarem ali acerca de Bíblia, né? Então ele coloca aqui supostos especialistas, porque esses caras aqui, simplesmente com base em provas arqueológicas, né? em provas históricas, mostram claramente que muitos fatos relatados na Bíblia não passam de mera ficção. E ali o escritor aqui, o Robert J. Hutchinson, obviamente, como ele é uma pessoa que acredita, né, no cristianismo, ele se sente ofendido e passa aqui a querer denegrir a imagem das pessoas que ali vão ao programa, né, para esclarecerem.
Pois bem, aqui ele diz, ó, supostos especialistas na Bíblia, como Michel Sermer, editor da revista Cetic, para argumentar contra as Escrituras, que é contra a Bíblia. Aí diz o Michel Sermer: quanto mais descobertas arqueológicas são feitas e mais conhecimento histórico dos tempos bíblicos nós temos, afirma Sermer, cheio de si. Olha que a expressão usada também pelo escritor aqui, querendo denegrir a imagem do Michel Sermer. Cheio de si. Mas percebemos que a maior parte dos relatos da Bíblia é ficção. E aqui continua o Robert Hutchinson dizendo: não fosse o fato de que os ataques à Bíblia feitos por esses ateus simplórios, veja aqui, ele trata aqui qualquer pessoa que vá ao programa, pessoas sérias ali, que vão ao programa para falarem acerca da Bíblia, se falarem ao contrário, contra a Bíblia, aí o Robert Hutchinson trata essas pessoas por ateus simplórios. Tenta denegrir a imagem desses especialistas em ateus simplórios, apenas porque essas pessoas dizem a verdade, e a verdade choca com a Bíblia, né? Como ele chama aí, as Sagradas Escrituras. Muito bem. Ora, ele diz aqui que o Michel Sermer é um especialista em Bíblia. Olha aqui. Ele diz, né, ó, que é um suposto especialista em Bíblia, Michel Sermer. Diz aqui o Robert Hutchinson. Ora, em vários vídeos mostrei aqui, venho mostrando, né, livros do Michel Sermer, a quem ele se refere aqui, ó, o Robert Hutchinson. Um dos livros do Michel Sermer, aqui está, ó, um dos livros dele, ó, Michel Sermer. Um livro excelente. Ó, aqui ele diz assim, no livro dele, o título, ó, Cérebro e Crença. E tem outros livros dele aqui, que já mostrei e venho mostrando em alguns vídeos, né? Por exemplo, aquele Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas. Também, ó, livro dele. Este aqui, Cérebro e Crença, do Michel Sermer, ele diz assim o título, ó, De fantasmas e deuses, a política e as conspirações. Como o nosso cérebro constrói nossas crenças e as transforma em verdades. O Michel Sermer, aqui, é um psicólogo norte-americano. Vários livros publicados e livros de respeito. E aqui um deles. Pois bem, o Michel Sermer fez longos estudos em Bíblia, estudos bíblicos também. Ele, no início, era um cristão evangélico fervoroso. Lia a Bíblia durante 24 horas por dia. E aqui ele conta um pouco de sua vida religiosa. Aqui está. No capítulo aqui desse livro, nas páginas, ó, A Jornada de um Cético, que é ele, ó. A Jornada de um Cético. Começa aqui na página 55 e vai até, ó, deixa eu mostrar aqui, bem longa. Ele conta aqui, de uma forma bem longa, a jornada dele, né? Que hoje é um cético, mas que era um cristão evangélico fervoroso. Até a página 72, ó. Da página 55 à página 72. Ele conta aqui um pouquinho da vida dele, tá? E aqui ele diz, né, que não nasceu numa família cristã, mas que ele se tornou um cristão fervoroso. Eu vou aqui ler apenas um pouquinho para que você entenda, tá? Aqui, ó. Vou ler isso aqui, ó. Imaginem, então, sua surpresa, a surpresa dos pais dele, quando ele, Michel Sermer, né, se entregou à religião cristã evangélica lá nos Estados Unidos da América do Norte. Então aqui ele diz, ó, imaginem então sua surpresa, ou seja, a surpresa dos pais dele, quando em 1971, no início
de meu último ano na escola secundária, anunciei que me tornara cristão evangélico e aceitara Jesus como meu Salvador. A pedido de meu melhor amigo George, reforçado no dia seguinte na igreja por ele e seus pais profundamente religiosos, repeti as palavras de João 3, capítulo 16, ou de João, capítulo 3, versículo 16. Fiquei profundamente religioso e abracei a crença de que Jesus sofreu e morreu não apenas pela humanidade, mas por mim pessoalmente. Só por mim. Isso era bom, parecia real. E pelos 7 anos seguintes, fui um fiel praticante. Ia de porta em porta e falava com cada pessoa, dando testemunho de Deus e evangelizando para a cristandade. Tornei-me um espancador de Bíblia, como um de meus amigos me chamava, e um fanático por Jesus, como dizia um de meus irmãos. Um pouco de religião é uma coisa, mas quando alguém só fala disso, pode se tornar inconveniente para a família e os amigos que não compartilham de sua paixão fervorosa. Aí ele continua dizendo, o Michel Sermer, na vida dele cristã, antes, diz assim, andava com outros cristãos da escola, frequentava as aulas de estudo da Bíblia e participava de reuniões em uma casa de culto cristã chamada O Celeiro. Matriculei-me na Universidade Pepperdine, uma instituição da Igreja de Cristo, onde o comparecimento à capela 2 vezes por semana era obrigatório, além de um currículo que incluía aulas sobre o Velho e o Novo Testamento, a vida de Jesus e os livros de C.S. Lewis. Embora toda essa educação teológica tenha se revelado útil anos depois em meus debates públicos sobre Deus, religião e ciência, na época eu estudava porque acreditava. E acreditava porque aceitava sem questionar a existência de Deus, a ressurreição de Jesus e todos os outros dogmas de fé. Aí aqui ele continua. Vários fatores contribuíram para a minha desconversão, ou seja, para a perda de fé dele, né, em deuses, e aqui no caso em Deus, da Bíblia. Pois bem, vários fatores contribuíram para a minha desconversão. Pouco depois que aceitei Cristo em meu coração, anunciei a outro amigo profundamente religioso da escola secundária, chamada Frank, que tinha me tornado cristão. Esperava um abraço entusiasmado de aceitação no clube, para o qual ele vinha me seduzindo a ingressar. Mas Frank ficou decepcionado, porque eu adotara uma igreja presbiteriana, o que para ele fora um grande erro, pois essa era a religião errada. Frank era testemunha de Jeová. Depois da escola secundária, mas antes de Pepperdine, frequentei o Glendale College, onde minha fé foi posta à prova por alguns professores seculares. E ali ele continua, né? O Michel Sermer. Não posso aqui adiantar muito porque o tempo aqui é pouco. Pois bem, eu quero dizer que o Michel Sermer não é nenhum bobinho em Bíblia, como diz aqui o escritor Robert Hutchinson. Não é. E aqui está a pura verdade dessa afirmação, que está em qualquer livro de arqueologia bíblica e documentos históricos. Aqui temos: quanto mais descobertas arqueológicas e mais conhecimento histórico sobre a Bíblia, chega-se à conclusão
de que a maior parte dos relatos que estão ali são relatos de ficção, lendas, mitos, alegorias. Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso. Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso. Teologia, arqueologia bíblica e história bíblica. Muitos relatos que estão ali na Bíblia, a quase totalidade, trata-se de relatos de ficção e não histórias reais. E aqui o Robert J. Hutchinson, tentando inutilmente defender a sua fé cristã, já que ele é cristão, escreve aí para revistas cristãs nos Estados Unidos da América do Norte. Aqui ele se refere a ateus simplórios. Mas aqui é o desespero dele. Tenta inutilmente a manchar a imagem, a macular a imagem de todos aqueles profissionais que afirmam que a Bíblia é, em sua quase totalidade, um livro de ficção, de lendas, de alegorias, de hipérboles, né? E ele tenta, o Robert J. Hutchinson, macular a imagem das pessoas que afirmam tal coisa, mesmo que essas afirmações sejam, na verdade, afirmações autênticas, baseadas em achados arqueológicos, em fatos históricos, etc. Aqui, portanto, é o início do livro, tá? Do artigo dele aí, Por que se amotinam os gentios. Aqui é o primeiro quadro que eu mostro, em que ele tenta, o Robert J. Hutchinson, tenta diminuir a importância do Michel Sermer, que é um psicólogo hoje famosíssimo nos Estados Unidos da América do Norte, tem livros publicados para todo o Brasil. Eu tenho aqui 3 livros dele e já, em alguns casos aqui, venho recorrendo a ele, né, a este livro, Psicologia. E foi um homem cristão evangélico fervoroso. Fez estudos de Bíblia, desde logo a escola secundária, depois ingressou na Universidade Pepperdine, fundada por George Pepperdine, ligado à Igreja de Cristo nos Estados Unidos da América do Norte. Ali ele procurou uma instituição religiosa e ali ele fez estudos bíblicos e depois mudou para a psicologia. Portanto, aqui o fiel é o seguinte: o fiel é um fanático. O fiel religioso, qualquer fiel, aqui no caso religioso, é um fanático. O fiel, o fanático, não aceita críticas, não. Ele coloca na cabeça uma coisa como verdade. E por mais fortes que sejam as provas contra essa verdade, o fanático não aceita. Ele se transforma numa pessoa cega. É como diz aquele ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. E descobertas arqueológicas, né? Fatos históricos que são aí desvendados, vêm a provar que a Bíblia não é puramente um livro de caráter histórico. Conta ali a história do povo de Israel, só que é uma história cheia de lendas, de mitos, de alegorias, de hipérboles, etc. Não é só o Michel Sermer, não. Profissionais da área de teologia, inúmeros teólogos, né? Arqueólogos bíblicos, chegam a essa constatação, né? Chegam a essa constatação de que a Bíblia é um livro puramente, em sua quase totalidade, um livro de lendas, um livro de mitos, um livro de alegorias. E eu estou provando aqui também, né, em vários vídeos. Mostrei, por exemplo, acerca dos 10 mandamentos, né? Mostrei ali em 24 vídeos, esclarecendo que aqueles 10 mandamentos, que não são 10, né, não foram feitos por nenhum ser sobrenatural. Ou seja, são leis que provam
leis arcaicas e mal feitas que provam que foram elaboradas por uma civilização atrasadíssima em relação ao tempo de hoje. Porque se fossem leis perfeitas, né, seriam leis que resistiriam ao tempo em sua base de técnica legislativa, não é? E em seu, vamos assim dizer, em seu, entre aspas, espírito, né, de atualidade. O que não é, são leis arcaicas, leis profundamente injustas, profundamente más, que estão ali nos 10 mandamentos que eu mostrei aqui em 24 vídeos, né? E que estão aí, né, no YouTube. Portanto, aí, ó, infelizmente o tempo já vai acabar, né? Então aqui é o primeiro quadro que eu traço do capítulo 1, né, do livro aqui do Robert J. Hutchinson, Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, onde ele escreve aqui, em que ele escreve somente besteiras, né? Então aqui ele tenta manchar aqui a imagem do Michel Sermer, né? Como se o Michel Sermer nada soubesse sobre a Bíblia, né? Já que foi aqui um cristão evangélico fervoroso, pensava em Bíblia durante 24 horas por dia, ingressou numa universidade cristã, a Universidade Pepperdine, lá na Califórnia, Estados Unidos da América do Norte. E ali, depois ele foi e se formou em psicologia. E hoje aí é um psicólogo reconhecido aí em todo o mundo, com vários livros. Portanto, aqui o primeiro quadro, tá? É tudo verdade o que Michel Sermer afirma aqui, que as descobertas arqueológicas e os fatos históricos descobertos na terra da Bíblia provam que a quase totalidade do que está escrito na Bíblia é apenas lenda, é apenas ficção. Este aqui é o 8º vídeo. Vamos para o próximo aí, esclarecendo mais coisas. Muito obrigado.